Boa noite a todos. É uma alegria, é uma honra estarmos juntos mais uma vez para falarmos da doutrina espírita e basicamente, principalmente dos ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos a este canal da Casa Espírita Maria de Nazaré de Poá. Meu nome é Vânia, meu companheiro João Firmino, somos ambos trabalhadores da casa e hoje a atividade ligada à nossa casa é o estudo o estudo singelo, ligeiro, de itens de 3 obras da doutrina espírita. A primeira obra que abordaremos é a Fonte Viva, ditada por Emmanuel ao saudoso Chico Xavier. A segunda obra é o Evangelho segundo o Espiritismo. É uma obra colossal, pois que nos traz a parte moral dos ensinamentos do Mestre Jesus. E por fim, uma questão do Livro dos Espíritos, do qual derivam todas as outras obras que formam o Pentateuco Espírita. Antes de iniciarmos a atividade, gostaria de lembrar a todos que no próximo sábado, dia 10 de outubro, nós teremos a campanha de Fraternidade Alta de Souza, ocasião em que arrecadamos mantimentos, materiais de higiene, limpeza, roupas. Nós arrecadamos e estamos então com as portas abertas. No sábado, entre 15 e 16h30, teremos o casal, nossos queridos amigos Sérgio e Fabiana, que estarão lá para ir buscar no carro. Inclusive, não há necessidade de sair do carro, é só buzinar que os nossos amigos, nossos irmãos vão pegar, tá bom? Então, repetindo, dia 10 de outubro, das 15 às 16h30, e aí nós organizamos as cestas para doação para as famílias cadastradas da Casa Espírita. Queridos amigos, eram esses, os recados. Então, vamos juntos fazer uma prece, elevar nosso padrão vibratório, fechando os olhos e rogando, tal qual Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal. Que assim seja e assim será. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dar prosseguimento à atividade de hoje, fazendo a leitura de uma mensagem do livro Fonte Viva. A lição escolhida para hoje é a de número 114, cujo título é Embainha tua espada. Embainha tua espada, Jesus. Isso está no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 11. A guerra foi sempre o terror das nações. Furacão de inconsciência abre a porta a todos os monstros da iniquidade por onde se manifesta. O que a civilização ergue ao preço dos séculos laboriosos de suor, destrói com a fúria de poucos dias. Diante dela surgem o morticínio e o arrasamento, que compelem o povo à crueldade e à barbaria, através das quais aparecem dias amargos de sofrimento e regeneração para as coletividades que lhe aceitaram os desvarios. Ocorre o mesmo dentro de nós, quando abrimos luta contra os semelhantes, sustentando a contenda com o próximo. Destruidora tempestade de sentimentos nos desarvora o coração.
ideais superiores e aspirações sublimes, longamente acariciados por nosso espírito, construções do presente para o futuro e plantações de luz e de amor no terreno de nossas almas sofrem desabamento e desintegração, porque o desequilíbrio e a violência nos fazem tremer e cair nas vibrações do egoísmo absoluto que havíamos relegado à retaguarda da evolução. Depois disso, muitas vezes, devemos atravessar aflitivas existências de expiação para corrigir as brechas que nos aviltam o barco do destino em breves momentos de insânia. Em nosso aprendizado cristão, lembremo-nos da palavra do Senhor: embainha tua espada. Alimentando a guerra com os outros, perdemo-nos nas trevas exteriores, esquecendo o bom combate que nos cabe manter em nós mesmos. Façamos a paz com os que nos cercam, lutando contra as sombras que ainda nos perturbam a existência, para que se faça em nós o reinado da luz. De lança em riste, jamais conquistaremos o bem que desejamos. A cruz do Mestre tem a forma de uma espada, com a lâmina voltada para baixo. Recordemos assim que, em se sacrificando sobre uma espada simbólica devidamente ensarilhada, é que Jesus conferiu ao homem a bênção da paz, com felicidade e renovação. Belíssima mensagem do livro Fonte Viva. Esta mensagem nos foi passada por Emmanuel, mas o seu título, Embainha tua espada, nos reporta a um momento decisivo da vida do Mestre Jesus. Pois foi Jesus quem proferiu essas palavras: embainha tua espada. Mas a quem teria Jesus dito estas palavras? A Simão Pedro, o discípulo. E quando isso aconteceu? Momentos antes, quando um servo de Caifás, o sumo sacerdote de então, lá em Jerusalém, manda prender Jesus. Pedro, ao se dar conta da situação e querendo defender seu mestre, tira a espada da cintura e fere o servo, que veio para cumprir as ordens do sumo sacerdote. Então Pedro decepa a orelha direita daquele servo. Então Jesus profere essas palavras: Pedro, embainha a tua espada, o que quer dizer? Guarde a sua espada, porque aquele que mata com a espada, pela espada perecerá. E Jesus ainda diz mais, que o que daria para impedi-lo de seguir com o seu destino, com o que o Pai havia programado para ele, seria completamente inócuo a atitude de Pedro ao tentar defender Jesus, porque Jesus sabia que ele deveria passar por todo aquele martírio para fazer de forma indelével no coração de toda a humanidade as bênçãos da paz, da pacificidade. Então, Jesus pede a Pedro que guarde a sua espada, e levando a mão à orelha do servo, ele cura e o servo tem a sua orelha restaurada. Emmanuel nos fala do terror que é a guerra entre os povos e que é verdadeiro terror para as nações. Mas Emmanuel
também se refere à guerra que é travada sem armas, sem espadas, sem metralhadoras, que é uma guerra travada em nossa intimidade contra o nosso semelhante. E então, quando nós travamos esta guerra, nós perdemos o equilíbrio, a razão. E tal é nosso desequilíbrio que nos entregamos à violência, à prepotência e, por vezes, somos capazes de atos dos quais nos arrependeremos amargamente por minutos, às vezes segundos de desatino. Então, é sobre isso que o Mestre nos dizia quando mencionou a Pedro: embainha a tua espada, ou seja, seja pacífico, procure resolver os conflitos no diálogo, com amor, com compreensão. E Emmanuel diz mais, que Cristo, ao ser crucificado, simbolicamente estava numa espada de lâmina voltada para baixo. Vamos mentalizar a cruz? Não é verdade? Simbolicamente parece de fato, não é uma espada em riste. Não, ela é uma espada guardada, simbolizando a paz, simbolizando a união, a concórdia. Então, lembremos das palavras do Mestre Jesus, para que não tenhamos de nos arrepender amargamente de ter perdido o equilíbrio, de ter dito palavras que magoaram, que feriram o nosso semelhante. E às vezes, este semelhante é uma pessoa da nossa família, é alguém muito querido por nós, e num momento de discussão, de ira, nós ferimos, fazemos coisas das quais não acreditamos sequer que fomos capazes. Então, a paz, o amor, a concórdia, o equilíbrio, a harmonia são capazes de resolver todas as situações, todos os conflitos que possamos encontrar em nossa existência. Graças a Deus, graças a Jesus. E essas eram as considerações a respeito do tema Embainha tua espada, do livro Fonte Viva. Vamos agora ao Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, o tema escolhido é a indulgência, que se conecta com o Embainha tua espada. A indulgência está no capítulo 10º. Bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos alcançarão misericórdia. Assim nos disse Jesus no Sermão da Montanha. A indulgência é uma instrução dos Espíritos, e é o Espírito José que nos traz essa mensagem, se dizendo um espírito protetor em Bordeaux, cidade da França, em 1863, portanto, há 157 anos. Espíritas, queremos hoje falar-vos da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que tão poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios e, se os vê, evita comentá-los e divulgá-los. Oculta-os, pelo contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, tem sempre uma desculpa à mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, a fazem ressaltar com pérfida astúcia.
A indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para prestar um serviço, mas ainda assim com os cuidados de os atenuar tanto quanto possível. Não faz observações chocantes, nem traz censura nos lábios, mas apenas conselhos, quase sempre velados. Quando criticais, que dedução se deve tirar das vossas palavras? A de que vós, que censurais, não praticastes o que condenais, e valeis mais do que o culpado. Ó homens, quando passareis a julgar os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos e os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem os vossos irmãos? Quando fitarei os vossos olhos severos somente sobre vós mesmos? Sede, pois, severos convosco e indulgentes para com os outros. Pensai naquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena as que desculpais, porque conhece o móvel de todas as ações. Pensai que vós, que clamais tão alto, anátema, talvez tenhais cometido faltas mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, porque a indulgência acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. Lembremos que anátema é amaldiçoar. Meus amigos, o João vem comentar conosco, dando a sua contribuição a respeito da indulgência. Boa noite a todos, queridos irmãos, queridas irmãs. Que a doce paz de Jesus possa estar sempre presente em nossos corações. Hoje temos a falar algumas palavras acerca desse tema que a Vânia acabou de ler, que é um tema do Evangelho segundo o Espiritismo, nos falando da indulgência. Indulgência faz tríade com a caridade, porque tem até uma frase, é uma tríade, de como Jesus interpreta ou interpretava, interpreta porque Jesus não morreu, Jesus continua vivo conosco e a trabalhar incessantemente, E a indulgência faz parte de uma tríade que, como ele a entendia, a caridade. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Quer dizer, é uma tríade rica, profunda, em ensinamentos preciosos para todos nós, espíritas, trabalhadores da seara do Mestre, e que estamos, ao trabalharmos na seara do Mestre, em constante relação com o nosso próximo. E neste relacionamento nós precisamos muito, mas muito mesmo, de sermos indulgentes, porque estamos todos no planeta Terra visando o nosso crescimento individual e espiritual, a nossa evolução espiritual, e não evoluiremos a sós, não evoluiremos ficando recluso numa
posição, eu diria, beática, só rezando, só contemplando os ensinamentos do Mestre Jesus. Se faz necessário que venhamos à atividade. Praticar estes ensinamentos é estarmos em constante relacionamento uns com os outros. Criaturas falhas, imperfeitas, como todos somos, estarmos em relacionamento com todos, principalmente os mais endividados, os mais errantes, os criminosos, os malfeitores, todos corruptos, os ladrões, todos os que cometem falhas ante as recomendações de Jesus, que é amarmos uns aos outros assim como Ele nos amou. Isto engloba e encerra todas as recomendações do amor em ação. E praticarmos a caridade é estarmos ativamente no amor. E a indulgência faz parte desse amor em ação, porque estamos relacionando uns com os outros, e como eu já disse, todos são imperfeitos, todos são falhos, todos temos defeito, e se temos que agir rigorosamente no sentido de corrigir defeitos, aí vamos corrigir os nossos defeitos. E vamos sermos indulgentes para com os defeitos alheios. Se podemos ajudar, maravilhosamente. É necessário ajudarmos o nosso semelhante, porque quando nós ouvimos, lemos, estudamos a máxima que fora da caridade não há salvação, a doutrina, os Espíritos nos falam constantemente, né? Que a caridade material é a caridade mais fácil que tem. É lógico que ela é necessária, ela é muito importante, é fundamental para a nossa sobrevivência na atual existência. Para estarmos bem fisicamente, eu costumo dizer que nós precisamos, ao levantarmos de manhã, tomarmos um café da manhã, primeiramente tomarmos um banho, tomarmos um café da manhã, depois, mais tarde, almoçarmos e no segundo período do dia, alimentarmos de alguma coisa nesse intervalo, fazermos uma outra refeição no começo da noite, tomarmos mais um banho para dormirmos tranquilo. Quer dizer, pode ser que algumas pessoas não tenham essa disciplina na íntegra, mas é o básico para termos uma saúde física boa, adequada. E a saúde espiritual também é talvez mais importante para nós, e ela se faz necessário de termos um contato com a espiritualidade superior, seja no nosso lar, fazendo, realizando o Evangelho no lar, seja na casa espírita, praticando das atividades, para nós os espíritas, para os outros irmãos cristãos de outras bandeiras, de outros segmentos, é estar obediente também às atividades das suas casas, das suas igrejas. E tudo isso vai se englobando no nosso comportamento diário, que é para o que está se inserido no Evangelho, é amarmos uns aos outros. E esse amor, a indulgência faz parte, eu diria, em primeiro plano, em primeiro lugar, do nosso comportamento, da nossa vida de relação com o nosso semelhante, com o nosso próximo. Bom, meu tempo já esgotou, a Vânia já está aqui me pedindo para... Fica aí. Amigos,
o nosso tempo, ele é pequeno, exíguo, então agora nós vamos então abordar uma questão do livro dos Espíritos, seguindo o roteiro da noite. É a questão de número 562 e ela é composta de duas partes, então é a questão 562 e a questão 562A. Esta questão, ela está inserida no capítulo 10º, Ocupações e Missões dos Espíritos. Então, Kardec pergunta aos espíritos superiores o seguinte: os espíritos da ordem mais elevada, nada mais tendo a adquirir, entregam-se a um repouso absoluto ou têm ainda ocupações? O que Kardec está perguntando é os espíritos puros, aqueles que alcançaram a perfeição relativa, pois que a perfeição absoluta só a Deus pertence, aqueles que alcançaram a perfeição relativa, eles continuam tendo alguma ocupação? E a resposta é curtinha e contundente. Eles dizem assim: que querias que eles fizessem por toda a eternidade? A eterna ociosidade seria um suplício eterno. Então, esta questão levanta aquilo que o João acabou comentando anteriormente. Ele disse da beatitude, de contemplação, porque para algumas pessoas o céu é isso. O céu é contemplativo, quer dizer que você chega lá, você já não faz mais nada, você vai ouvir música e, de forma alguma, a doutrina espírita nos esclarece que quanto mais elevado o espírito, mais responsabilidades ele adquire. E então, a questão 562A, que é um desdobramento, vai perguntar: qual é a natureza, já que os espíritos trabalham incessantemente, qual é a natureza desta ocupação? E a resposta que o João vai comentar também é: receber diretamente as ordens de Deus, transmiti-las por todo o universo e velar pela sua execução. O João, então, vai comentar sobre a ocupação dos espíritos superiores. Muito bom. Jesus já nos dissera: eu trabalho e meu Pai trabalha incessantemente no céu, vamos assim dizer, né? E o trabalho é uma ocupação saudável e é uma ocupação necessária a todos os espíritos. Os mais evoluídos são os que mais trabalham. É lógico que não é um trabalho semelhante ao que nós fazemos aqui no planeta Terra, ao que a gente tem conhecimento em nosso orbe, em nosso nível espiritual, mas é um trabalho muito mais sutil, muito mais sublime, muito mais superior, porque se assim não fora, Jesus não teria nos dito essa afirmativa, que ele trabalha e o Pai trabalha incessantemente. Então, os espíritos evoluídos estão também constantemente a trabalhar. É como a Vânia citou, né? É um trabalho de grande responsabilidade, de coordenação, diríamos, de criação, de cuidar, velar, estar atento a tudo que acontece no universo que para nós é infinito, né? Para o Cristo, para o Pai, a gente não tem condições de avaliar como é a visão deles para com o universo. Mas nós, espíritos ainda
pequeninos, em via de uma evolução maior, a nossa visão é limitada. Então, a única coisa que nós sabemos e temos condições de falar, de afirmar, que o universo é infinito. Pronto. Somos filhos de Deus, Deus é o Criador de todas as coisas, superior, e nós somos co-criadores do Pai. Estamos inseridos neste contexto evolutivo, realizando as atividades segundo nossas possibilidades, mas dentro de um certo limite, de acordo com a nossa evolução. E o trabalho faz parte dessa trajetória evolutiva. Não conseguiremos evoluir sem o trabalho. Agora, existe uma variedade, uma gama de meios de trabalharmos, né? Era o que eu tinha a dizer. Irmãos queridos, nós vamos então encerrando a nossa live. Eu quero mandar um abraço a todos que nos assistem, em especial a minha querida amiga Ângela Filassi, estou vendo que ela está nos acompanhando, um grande abraço. E chegou o momento então de nos conectarmos com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Não tenhamos dúvida que as lives, sendo atividades ligadas à casa, são supervisionadas, amparadas pela equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Neste momento, então, cerremos os nossos olhos, elevemos o nosso pensamento a Deus, buscando a sintonia com os espíritos, amigos, benfeitores do plano espiritual, que nos envolvem com carinho, respeito e amor. Neste momento, vamos nos dirigir a Maria Santíssima, que dá nome à nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será, com a graça de Deus. Muita paz, muita luz. Lembremos que todos os dias às 18 horas temos as nossas lives, com exceção de quarta-feira, porque o Sérgio ele passa a fazer presencialmente a atividade e fazer a live às 19h30, quando possível, porque o sinal da Casa Espírita Maria de Nazaré para a internet oscila bastante. Mas então, queridos amigos, um forte abraço, um maravilhoso fim de noite, muita fé, muita paz aos nossos corações. Até a próxima!